disse nada. Pronto, começou a ser gravado. Me desculpem, gente, eu esqueci de começar a gravar a aula no início. Mas vamos lá. Para existir a função, né, a gente precisa, então, de duas condições. A primeira condição, todos os elementos de NP, observem aqui esse diagrama, tá? Estão associados a um elemento de N. Isso é muito importante. Todos. Não pode ficar faltando nenhum, certo? E cada elemento de NP está associado a um único elemento de N, certo? Sabendo dessas duas condições, vamos tentar aqui definir quem é função e quem não é função e por quê, tá? O 1 é função, gente? Sim. Sim. O 1 é função. Por que que o 1 é função? Porque todos os elementos de X, que a gente chama de domínio, está relacionado a um único elemento de Y, que a gente chama de contradomínio, certo? O 2 é função? Não, Por que não é? Não, porque o D tá porque ligado tem ao duas D. setas partindo de um mesmo ponto para outro conjunto. O D tá ligado ao Exatamente. X e ao Y. Ele deveria estar ligado a um ponto só. Isso, perfeito. Aqui a gente tem duas flechinhas saindo do D, né? Duas flechinhas saindo do domínio, o que é mentira, né? Isso aqui não pode ser configurado como uma função. O 3 é? Não, porque o A não está ligado a nenhum elemento. Todos do X devem estar ligados a um elemento. Perfeito, perfeito. E o 4 é uma função? Sim. É, Todos os elementos estão Todos os ligados domínios estão ligados a uma imagem. a isso. E o 5? não, Não. Por que O não? C tem duas setas e o D não tem nenhuma. isso. Perfeito. O A E o A também. também tem duas. Exatamente. Então, aqui, né, a gente tem alguns exemplos de função e de não função, ou seja, da noção intuitiva da Ô, função. professora, eu não entendi. A senhora pode explicar de novo, por favor? Quando é a função e não a função? Claro, para ser função, ela tem que obedecer a essas duas condições, né? Primeiro, todo elemento do domínio, que a gente está chamando de NP, certo? Precisa estar associado a um conjunto, a um elemento, perdão, do contradomínio, que aqui a gente está chamando de N, tá? E todo elemento do domínio deve estar associado a um único. Cada um deve estar associado a um único. Não pode estar associado a dois, certo? Ou seja, todo e a um único. Pensando nisso, a gente tem aqui essas condições. Veja aqui. No primeiro, todos os elementos estão associados a um único elemento do contradomínio, certo? Enquanto Certo. que aqui eu tenho um elemento que está associado a dois elementos do contradomínio, que é o x e o y, tá? Então, neste caso aqui, simplesmente por conta disso. Essa segunda condição aqui não é obedecido aqui, ó, certo?
E no 3, a primeira condição que todo elemento do domínio precisa estar ligado a um elemento do contradomínio também não é obedecido, porque sobrou o elemento A. Ficou claro? Repete essa parte, por favor. Todo elemento do domínio, que é esse aqui, precisa estar ligado a um elemento do contradomínio, né? E o A aqui, ele não está ligado a nada. Então, não pode ser considerado como uma função. Certo? A primeira condição aqui não é obedecida, que é a condição de todo elemento. Aqui sobrou o A. Ficou claro, Marcos? Acho que foi Marcos que estava falando, não foi? Não, foi Antônio Vitor, professor. Foi, Antônio. Ficou claro? Ficou. Ficou? Ficou. Outra coisa que é importante que a gente precisa observar é que da onde sai a flechinha a gente chama de domínio, tá? Aonde a flechinha chega a gente chama de contradomínio. Contradomínio. E aonde tem flechinha a gente chama de imagem. Ok? Vamos lá. Qual desses gráficos aqui é o gráfico de uma função? Veja, neste caso aqui, função. Porque quando a gente forma uma reta, Que só pode encontrar um ponto, né? exatamente, quando a gente forma uma reta paralela ao eixo Y, só deve interceptar o gráfico em apenas um ponto. Se interceptar o gráfico em mais de um ponto, não é uma função. Neste caso aqui, observem, a gente tem 2 pontos. Então, não é função. Aqui também, olhem só, 2 pontos. Não é função. Tá? Agora, se a gente tivesse um gráfico tipo assim, eita lasqueira. Muito reto que eu fiz, né? Perfeito, maravilhoso. Se eu tivesse um gráfico assim, é função, gente? Não, Não. acho que não. É função, olha só. É função, porque não tem. Isso só corta um ponto. Falta um ponto. É função. Agora, se eu tenho um gráfico assim, olhem só. É Aí não é função? função. Não, não. Não é função. Olha aqui. 1, 2, 3, 4. Isso aqui não é função. Isso aqui não é função. Isso daqui é função. Isso daqui mais lá na frente, vocês vão ver que é uma função do tipo senoide. Lá do seno, cosseno, tangente, né? Aqui não. Certo? Gente, isso ficou claro? Ou alguém tem dúvida? Ô, professor, Dúvidas? o limite de pontos num gráfico são quanto? O máximo. Para ser função, um ponto só. Para não ser função, pode ser quantos pontos você encontrar. Certo? Uhum. Agora, se vocês estiverem com o módulo na mão, por favor. O módulo 3 tem na página 53, questão 3. Vocês conseguem pegar essa questão? Sim. Sim.
Se vocês observarem, tem dizendo assim na questão: qual dos gráficos a seguir não representa uma função do domínio? Observem bem que o A é e o C claramente é, né? Você não pode repetir a página, por favor? Claro, 53. Deixa eu colocar aqui. É o módulo 3? 53. módulo? Módulo 3. Módulo Ah, 3. Se vocês observarem, o A, ele é um gráfico assim, ó. Claramente função do primeiro grau. A letra C, eu tô indo pelas mais fáceis, tá, gente? Para quem tá sem módulo e tudo mais. É uma parábola. Equação do segundo grau. É questão 3 ou 5, Lu, Carol? A3. A3. Ah, a Tiana já fez essa com a gente. Já fiz, eu só tô relembrando um pouquinho, tá? Aí, na letra B, se vocês observarem, tem um negócio assim, ó. Tem um traço, aí tem um ponto fechado, aí logo embaixo tem um ponto aberto, aí um traço, um ponto fechado, um ponto aberto e segue. Isso aqui vocês acham que é uma função ou não? É uma função. É uma função, porque todos os pontos do domínio X aqui, ele está sendo coberto, tá vendo? Ó, ela é contínua, tá? É verdade. Na letra D é a mesma coisa, vocês conseguem observar isso? Ô, professora, e se tiver dificuldade nisso, é só cobrir os tracinhos, né? Isso, perfeito. Da mesma forma que eu fiz aqui, bem, bem mal feito, né? Assim, ó. Veja que eu fiz duas retas paralelas ao eixo Y, e nesse caso, eu só tive um ponto de interseção. Então, é uma função. Se vocês observarem a letra D, eu tenho basicamente a mesma coisa, ó. Um pontinho fechado, depois um ponto aberto e segue. Olha só, se eu passar um traço aqui, eu só tenho um ponto de interseção. Então, é uma função. Só nos resta, então, a letra E. A letra E, ela é bem estranha. Ela é assim, ó. Aqui tem um ponto, aqui tem outro. Esse espaço aqui, ó, entre esse e esse, tá vazio. Aqui não tem ponto nenhum. Então, isso daqui não é uma função. Ô, professora, Oi. para saber que o gráfico é uma função ou não, os pontos têm que estar entre o eixo X e Y, né? Sim. Mas, e se cortar só um e o outro não, então quer dizer que é falso. Você pode repetir sua pergunta, por favor? Exemplo, para ser o gráfico ser uma função, os pontos têm que estar entre o Y e o X. É. Aqui a gente só está trabalhando em 2D, então sim. E se tiver só em um, tipo, tiver só o ponto tiver no Y, mas não tiver no X. Aí já Se posso dizer tiver que assim, por exemplo, isso. se tiver assim, isso aqui também é uma função constante. Ó, se você passar aqui uma reta paralela ao eixo Y, só corta em um ponto. Isso aqui também é uma função. Neste caso, se você tiver o contrário, se você tiver isso aqui, Isso. não é uma função. Era isso que eu queria saber, verdade. Isso aqui não é uma função. Tá? Agora a questão é, né? Tipo, a questão é corta só tá entre o eixo X e Y, mas não tá. Peraí. Você não tem uma parte no eixo X que ele é descontínuo.
falando aqui numa matemática um pouco mais formal, essa daí é uma que a gente chama de função descontínua, tá? Essa parte daqui, entre uma bolinha preta e outra, tá? Nesse caso aqui, você não tem domínio. Então, como você não tem domínio, não tem função. Gente, alguém tem dúvida nisso daqui? Tá, se alguém tiver dúvida, por favor, fala, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui nas nossas questões. Todas essas questões que eu peguei tem no módulo, tá? A partir da página 42, tá? Eu só não me lembro exatamente qual que é a página que cada questão está, mas está a partir da página 42. Ô, Pro, Sara colocou um comentário, ela disse que não entendeu a letra B, eu acho. Ai, desculpa, Sara, que eu não tô olhando aqui os comentários. A letra B, certo? Vou voltar aqui. A letra A, certo. A letra B, ele é assim. Eu vou voltar aqui, vou fazer aqui, tá? A letra B, ela é assim, ó, Sara. Ela vem aqui, eu vou tentar desenhar aqui bonitinho. Olha só. Aqui é um ponto só. Porque eu não vou conseguir desenhar aqui bonitão, não. Aqui é o ponto -2. E aqui é o ponto 5. Veja que para qualquer ponto no eixo X, certo? Eu vou ter uma imagem. No ponto 5, a minha imagem vai ser o número 1 que está aqui. Já no ponto 6, que está aqui, a minha imagem vai ser o -3, certo? No -2, a minha imagem vai ser o 4. Então, para cada valor de x, eu vou ter necessariamente um correspondente em y. Eu não vou ter, entre aspas, né, nenhum buraco. Falando de uma matemática mais formal, eu não vou ter nenhuma descontinuidade. Entendeu? Você entendeu, Sara? Certo. Aí, por isso que, neste caso, a letra B é uma função, tá? De outra forma, se por um acaso, tá? Este pontinho aqui, por um acaso, tá? Não é o caso da questão. Fosse aberto, ao invés de ser fechado, não seria uma função, porque no ponto -2 eu não teria uma imagem. Então, só por causa disso, tá? Isso não se configuraria uma função. Ficou claro, gente? Alguém tem dúvida? Beleza, então vamos seguir aqui. Qualquer dúvida vocês falam, tá? Um ponto, ao se deslocar sobre uma reta, realiza um deslocamento D, medido em metros, proporcional ao tempo T. Uma expressão que representa essa situação é dada por A, D igual a T ao quadrado mais 1, D igual a T ao quadrado, D igual a 2T mais 1, D igual a 2T e D igual a 2T menos 1. Qual dessas alternativas vocês acham que é a correta? Tem aqui uma coisa muito importante.
uma dica importante na questão, que ele fala o seguinte, que é proporcional ao tempo, certo? Olhem só, a letra A não pode ser. Por que, nem a letra A e nem a letra B? Por que não pode ser nem a letra A e nem a letra B? Porque D, a distância, seria proporcional ao quadrado do tempo. Então, tanto a letra A quanto a letra D, elas estão erradas, tá? Porque aqui na questão viria dizendo proporcional ao quadrado do tempo, Então, tá? a letra C, praticamente. Oi? Então, praticamente pode ser a letra C, né? Não? A letra C, olha só, a letra, se for a letra C, também será a letra E. Por quê? Olha só. Aqui está dizendo que é proporcional ao tempo, certo? Mais uma constante. Ou menos uma constante. Isso está dizendo na questão? Não. Não. Então, não pode ser nem a letra C e nem a letra E. Só nos resta a letra D. Que D vai ser proporcional ao tempo. Entendi. Não pode ser nem ao quadrado. Oi, perdão. Não, diga, terminei aqui, por favor. Não pode ser nem proporcional ao quadrado, ao cubo, tá? E nem somado a uma ou somado ou subtraído a uma constante. Isso, foi isso que eu pensei mesmo. Dúvida, gente? Não. Não? Então, vamos seguir aqui, hein? Numa população de 5.000 alevinos de Tambacu, estima-se que eu... Estão no módulo também? Oi, perdão, você pode repetir? Não, essas daí que a senhora tá passando agora também tem no módulo? Tudo no modo. Tudo no modo. Ah, certo. Tá que página pra acompanhar? A partir da página 42. A partir da página 42. Esse dos tambacus, eu não vou ficar olhando aqui, porque senão eu vou perder muito tempo, mas tá tudo no módulo. Esse dos tambacus tá na página 44. Deixa eu colocar aqui. Página 44, questão 12. Obrigada. Numa população de alevinos de Tambacu, estima-se que o número de elementos com comprimento igual a x centímetros seja dado aproximadamente pela expressão, essa daqui, pode-se concluir que o número aproximado de alevinos com comprimento entre 3 e 7 centímetros é igual a... Como é que vocês acham que a gente pode resolver isso? Olha só, gente, como é simples. Basicamente, eu vou substituir, tá? Os valores de 3 e 7 centímetros no lugar de x, tá? Olha só, n vai ser igual a 5.000 dividido por 3 ao quadrado mais 1, ok? Então, n vai ser igual a 5.000 dividido por 9 mais 1. N vai ser igual a 5.000 dividido por 10. Vou cortar este zero com este zero. Então, eu tenho aproximadamente 500 alevinos com o comprimento igual a 3 centímetros. Ô, professor, Oi? Aí tem que fazer o do 7. por que teve que substituir os 3 no lugar do Y? Por quê? Por que eu substituo? Sim.
Porque eu quero saber a quantidade de indivíduos, o N. Eu quero saber aqui, ó. Eu quero saber o N. Quantos elementos eu tenho, Ah, entendi. entendeu? Olha só. Vai dar 5.000 dividido por 7 ao quadrado mais 1. N vai ser igual a 5.000 dividido por 49 mais 1. N vai ser igual a 5.000 dividido por 50, 0 com 0, 5 com 5. N vai ser igual a 100. Sim. Então tem que somar depois, né? Aí dá 600. Ô, Carol, Eis a questão. Eu vou somar ou vou subtrair? A gente vai somar, porque ele tá x ao quadrado. Não, vai somar. Olha só, eu quero saber os indivíduos com comprimento entre. Carol, Oi? por que 3 ao quadrado deu 8? Eu não entendi. Não, aqui não é 8, não, aqui é 9. Ah, Não, perdão. Oh, Deus. Desculpa. Aqui é 9. Foi eu, na hora que escreveu, que pareceu um 8. Desculpa. Tá? Então, eu quero saber entre. Então, vai ser N, tá? De 3 menos N de 7. Ou seja, vai ser 500 menos 100. Ou seja, eu tenho 400 indivíduos com tamanhos entre 3 centímetros e 7 centímetros. Esse daqui vai ser o N de 3 e esse daqui é o N de 7. Carol, é que você escreveu 5.000. Eu escrevi, perdão, me desculpe. Tudo bem. Eu me empolguei aqui com o zerinho. Agora eu tenho uma canetinha para escrever, gente. Aí por isso que eu tô escrevendo rápido. A senhora pode repetir de novo, porque tem que diminuir? Repito sim. Seguinte, eu quero saber, tá, a quantidade de indivíduos que existe entre 3 e 7. Tá? Entre 3 e 7. Se eu somar os dois, eu vou descobrir a quantidade de elementos, tá? Que tem de 3 até mais de 7. Ah, isso daqui significa o seguinte, peraí, deixa eu... Quando ele me diz entre, significa dizer o seguinte, que eu tenho o x deve ser maior do que 3 e menor do que 7. Se eu somo, eu vou estar dizendo o seguinte, que 3 é maior ou igual a x e menor ou igual a 7. Você entendeu? Aham. Então, isso daqui, neste caso, não dá, porque eu quero saber os elementos entre e não de 3 a 7. Tudo bem? Então, no caso, ele quer saber a diferença entre 3 e 7. Isso. Ah, entendi. Dúvida, gente? Por favor, alguém vai me dizendo aí o horário, porque eu não vejo a hora aqui no computador, não. Vamos lá, então. Os produtos farmacêuticos devem especificar as dosagens recomendadas para uso de adultos e de crianças. As fórmulas
a seguir são utilizadas para modificar a dosagem de uso dos adultos para a dosagem de uso por crianças. A fórmula A e a fórmula B, onde a denota da dosagem de adultos em miligramas é T e a idade das crianças em anos. Qual a idade da criança e na qual das duas fórmulas especificam a mesma dosagem? Tá, continua na página 44, questão 13. Página 44, questão 13. Deixa eu só reler isso daqui. Ele quer saber qual a idade das crianças que as duas fórmulas especificam a mesma dosagem. Gente, para fazer isso daqui, é bem tranquilo, tá? Se Y é a dosagem e ele quer saber a mesma dosagem, tá? Basta eu igualar o Y de A com o Y de B. Ou seja, 1/24t mais 1 deve ser igual a 1/21, perdão, aqui tá faltando um A, T vezes A. Olhem só. Esse A daqui, eu vou passar para o outro lado dividindo, certo? Então, vai ficar 1/24, T mais 1, vai ser igual a 1/21, T vezes A dividido por A. A vai embora com A e sobra isso daqui, ok? E daí, o que a gente faz? Ô, professora. Oi? Aqui... não. Pode continuar. Pode? Não. Tem como a gente cancelar os números 1? Os números 1? Tá. O que acontece? Eu posso escrever da seguinte forma, tá? T mais 1/24 vai ser igual a T sobre 21. Porque 1 vezes T é T e 1 vezes T mais 1 é T mais 1. Certo? Agora, gente, para eu resolver isso daqui, eu posso multiplicar cruzado, certo? Olhem só. 21 vezes T mais 1 vai ser igual a 24t. Vamos fazer isso daqui, né? Ou não sei como é que vocês chamam, chuveirinho ou distributiva. Vai ficar 21t mais 21 é igual a 24t. Esse 21t eu vou passar para o outro lado com sinal negativo. Então, 21 vai ser igual a 24t menos 21t, certo? 21 vai ser igual a 24 menos 21 é igual a 3t. Logo, t vai ser igual a 21 sobre 3. T é igual a 7 anos. Ou seja, letra C de Carol novamente. Não entendi. Qual parte você não entendeu? Não entendi a questão toda. É o seguinte, aqui tá dizendo... Alguém mais não entendeu? Esse silêncio é afirmativo ou é... Eu entendi. negativo, tá? Tudo bem, vamos lá, de novo. Na questão, tá falando o seguinte, gente. Ele dá duas fórmulas,
certo? Essas duas fórmulas servem para calcular a dosagem para crianças dessa fórmula lá, desse produto farmacêutico, tá? E aí, na questão, ele quer saber qual que é a idade da criança, de forma que essas duas fórmulas dê a mesma idade. Qual que é a concentração para que essas duas fórmulas dê a mesma idade? Tá? Então, para eu achar a idade para a mesma concentração, basta eu igualar o y de uma com o y de outra, sabendo que o y é a dosagem. Se eu quero a mesma dosagem, então eu vou igualar a dosagem de A com a dosagem de B. E daí eu acho o T em anos. Isso ficou mais claro? Uhum. E aí só é Ô, resolver. Carol, Oi? ali depois a senhora conseguiu cancelar o A porque ia passar pro outro lado, ia ficar com sinais diferentes, não foi? Deixa eu reescrever isso daqui de uma forma um pouquinho diferente, tá? Talvez ajude. Não, que aí, ó, tava. Fica o seguinte, ó. 1 sobre 24 vezes T mais 1 vezes A, certo? É igual a 1 sobre 21 T vezes A. Eu também posso escrever da seguinte forma: T mais 1 vezes A sobre 24 é igual a T vezes A sobre 21, certo? Eu vou pegar este A aqui e vou passar para este lado aqui, dividindo, certo? Então, fica T mais 1 sobre 24 é igual a T vezes A dividido por 21 vezes A. Então, A eu posso cortar com A. Nos dois lados, o A está multiplicando. Então, no final das contas, ele vai ser eliminado, tá? E por que passou só o A? Porque eu queria eliminar Pra o A. poder cancelar ele, né? Ah, sim. E aí minhas contas serem mais Eu queria simples no saber final se das podia contas. passar sem um não. Nesse caso, eu posso porque ele está multiplicando, Certo. tá? Uhum. Quando ele está multiplicando ou dividindo, eu posso fazer essa historinha. Em outro caso, eu não posso, tá? Certo. Alguém mais tem dúvida? Fale agora ou cale-se para todo sempre. Pode continuar, professor. Beleza. Então, vamos lá. Para determinado produto, o número de unidades vendidas está relacionado com a quantidade gasta em propaganda. Olha só que legal. De tal modo que, para X milhares de reais investidos em propagandas, a receita R é dada por 50 menos 50 sobre X mais 5. Milhares de reais. Adoro milhares de reais. Pode-se dizer, então, que a receita, ainda que nenhuma quantia seja investida em propaganda, será igual a... Zero. Se X é a quantidade de reais investida em propaganda, e eu não gasto nada em propaganda, significa dizer que eu quero o seguinte, eu quero R de zero. Se eu não investir nadinha em propaganda, qual que é a receita dessa empresa? Certo? 50 menos 50 sobre... Que número eu coloco aqui no X? Zero. Zero. Porque eu não estou investindo
nada em propaganda. Olha só. R de 0 vai ser igual a 50 menos 50 sobre 5. R de 0 é igual a 50 menos 10. R de 0 é igual a 40. Ou seja, 40 milhares de reais. Tudo bem, gente? Dúvidas? Não. De novo, eu coloquei 0 porque aqui está me falando nenhuma quantia seja gasta. Se nenhuma quantia seja gasta, então significa que eu estou gastando R$0, tá? Vamos lá, seguindo. Essa questão aqui é ótima, foi do Enem. Embora o índice... Percebam que as questões do Enem é tudo um monte de coisa que às vezes você nem precisa para nada. Embora o índice de massa corporal, IMC, seja amplamente utilizado, existem ainda inúmeras restrições teóricas ao uso e às faixas de normalidade preconizadas. O recíproco do índice ponderal, RIP, de acordo com o modelo alométrico, possui uma melhor fundamentação matemática, já que a massa é uma variável de dimensões cúbicas e a altura uma variável de dimensão linear. As fórmulas que determinam esses índices são o IMC e o RIP. Se uma menina de 64 quilos de massa apresenta um IMC de 25 quilos por metro quadrado, então ela possui um RIP igual a... Eu vou resolver aqui nessa partezinha azul, tá, gente? Espero que não incomode ninguém, porque aqui embaixo tem pouco espaço. Olhem só. Aqui ele me dá duas informações importantes. A massa e me dá o IMC. Só que não me dá a altura. Para eu descobrir o RIP, eu preciso da altura e preciso da massa. Então, eu vou resolver primeiro o IMC para eu descobrir a minha altura. Olha só. O IMC, tem várias formas de resolver isso daqui, tá, gente? Eu vou resolver da forma que eu acho mais simples, mas tenha vontade para dar asas aí na imaginação. 25, que é o IMC, vai ser igual a 64 dividido pela altura, que eu vou chamar de A, ao quadrado. Vou multiplicar meio pelos extremos, tá? A altura ao quadrado vai ser igual a 64 dividido por 25. A altura ao quadrado vai ser igual a 64 dividido por 25 é igual a 2,56. A altura vai ser igual a raiz de 2,56. Então, a altura vai ser igual a 1,6 metros. Ou seja, ela é bem baixinha. Então, vamos lá. O RIP, então, vai ser igual à altura, 1,60, dividido pela raiz cúbica da massa. A massa é 64, ok? Então, vamos lá. 1,60, ou 1,6, tanto faz, tá? Dividido pela raiz cúbica de 64. A raiz cúbica de 64 é 4. Logo, o RIP vai ser igual a 1,60 dividido por 4, que vai dar 0,4. Tá? Nesse caso aqui, olha só, eu entrei em metros, só que a fórmula aqui está em centímetros, tá? Logo, eu deveria ter entrado aqui em 160 dividido por 4, que vai dar igual a 40,
o RIP vai ser ou 0,4, dependendo da unidade, né? Ou 0,4 ou 40. Nas alternativas, possivelmente, deixa eu olhar aqui qual que foi a questão que eu peguei aqui. Tá na página 48, questão 12. Tem na letra A 0,4 e na letra E 40. Então, a resposta certa é a letra E, em 40, porque aqui na unidade está em centímetros. Ô, professora. Oi? Poderia simplificar, não? 16 por 4? Não, é de centímetro, metro para centímetro. Ah, a senhora simplificou, não foi? Tem que transformar. Tem que É transformar de verdade. metro, porque aqui está em metro, né? É. Aí tem que transformar para centímetro. Aí eu coloquei aqui, 160 centímetros. Ô, cara, você pode falar de novo só a parte da hora de montar? Da hora de montar? É, que você montou o cálculo. Pera, deixa eu apagar aqui e vou voltar aqui tudo de novo, tá? Só precisa falar a parte da montagem mesmo. Certo. É essa parte do IMC ou do RIP? A parte é de formar os dois. Dos dois? Certo. É. O que foi que eu fiz aqui, né? Eu só fiz substituição de fórmula. Na questão, ele me dá o IMC, que é 25, aí eu coloquei aqui 25, e a massa, que é 64. E aí eu fui descobrir qual que foi a altura, tá? Só que a altura aqui, ele me dá em metro, tá? Só que no RIP eu preciso entrar ela em centímetros. Então, eu vou entrar aqui em 160 centímetros. Aqui está em metro. Para eu fazer a transformação para centímetros, eu multiplico por 100, que vai dar 160 centímetros. Aí, eu vou colocar aqui a minha altura, 160, perdão, dividido pela raiz cúbica da massa. Minha massa é 64 quilos, a raiz cúbica de 64 é 4, então 160 dividido por 4 é 40. A minha resposta certa é 40. Ô, Pro, Entendi. Oi. Obrigada. por que ao lado de cada alternativa tem 1/3? É por conta da raiz cúbica? Sim, é por conta da raiz cúbica. Certo. É por conta da raiz cúbica. Alguém mais tem dúvida, gente? Eu acho que nossa aula já acabou, né? Acabou agora. Tem 4 minutos atrás. Gente, então, à tarde eu tenho mais algumas 3 questões aqui. Eu vou pegar essas 3 questões e vou colocar na aula de mais tarde, tá? Pra gente fazer elas bonitinhas. O IMC é 25. Olha só, na questão aqui, tá dizendo que o IMC é 25, Ian. Tá vendo? Se uma menina com 64 quilos de massa apresenta um IMC igual a 25, tá? Esse 25 surgiu da própria questão. Gente, eu vejo vocês então, hoje de tarde. Muito obrigada a todos pela presença, tá? Às 3 horas, por favor, apareçam, não me deixem sozinha. Ô, Carol, depois você poderia mandar essa aula gravada pro Google Classroom? Mando sim, pode deixar. Eu vou parar aqui a Tá. gravação.